Como todas as coleções, arrancar com um projeto destes tem os seus amargos, ou seja, não é fácil, em primeiro lugar, encontrar as pessoas com o perfil certo para aquilo que nós entendíamos dever ser os colaboradores da coleção, ou seja, colegas universitários de nome conhecido, com provas dadas em disciplinas específicas e que, além de tudo mais, tivessem a disponibilidade para colaborar com uma coleção que estava ainda embrionária e incipiente. Claro que, à medida que a coleção vai rolando, vai se tornando mais simples de alguma forma, sendo que este simples é muito reticente, conseguir encontrar outros colegas disponíveis para colaborar. A ideia, lembro àqueles que eventualmente estejam menos familiarizados com esta coleção, respeitando a sua designação, coleção Humanidades, seria evidentemente incluir num conjunto de monografias, cada volume com um estudo autónomo, num conjunto de monografias, matérias que sejam compatíveis com esta ideia, sendo que o desejo da coleção seria variar as disciplinas, variar naturalmente os autores, e quando eu digo variar os autores, também estaríamos a pensar no seu quadrante geográfico, que as pessoas fossem de diversas origens, e que naturalmente nos proporcionassem livros que, devo também acrescentar, não pensamos que numa coleção como esta devessem ser absolutamente específicos, porque para isso temos coleções parcelares na faculdade conforme as áreas disciplinares, mas livros que na verdade pudessem mobilizar a atenção de todos aqueles que de uma forma ou de outra se enquadram numa atividade que anda por volta das humanidades. O primeiro livro desta coleção foi publicado em 2022, portanto vão já 5 anos, ou seja, como veem, desde a ideia até à concretização, houve aqui um período que foi necessário para encontrar as pessoas, para lhes permitir o tempo útil para produzirem os seus livros. E, naturalmente, a preocupação da coleção é também criar uma reserva, isto é, ter alguns livros em reserva, já previstos, já negociados, diria eu, para que se obtenha aquele ritmo que alguma coisa que se designa por uma série deve ter, não é? Para que estejamos acordados para a ideia de que até agora temos mantido um ritmo, eu diria genericamente anual, temos conseguido publicar um volume por ano. E portanto, e com isso nos alegramos por pensar que de alguma forma estão a ser respeitados os princípios que alicerçaram esta coleção. Uma palavra apenas para dizer que a preocupação de manter esta coleção ativa depois do volume que hoje se apresenta, e que eu já tive a oportunidade de agradecer em inglês ao nosso autor, que é grego de origem, e que é um livro fantástico, cuja leitura eu naturalmente recomendo a todos, um livro sobre Atenas, mas como o nosso colega João Luís vai naturalmente mostrar, não é um livro de um arqueólogo, mas não um livro sobre arqueologia. A leitura foi de facto apaixonante. Li este livro enquanto geógrafo, mas encontrei de facto aqui caminhos e texturas muito densas. Eu dividi a minha apresentação por um conjunto de temas, eu diria palavras-chave, que se levantaram ao longo da leitura. Naturalmente, a primeira é o espaço, sendo um livro sobre Atenas. É, no fundo, um livro que nos promove uma viagem a uma cidade. É uma cidade que tem um tempo longo, tal como Roma, já aqui foi citado também. Mas é um livro que nos mostra, e para mim, geógrafo, é um aspecto muito importante. Uma cidade não é um mero ponto num mapa. Uma cidade tem que ser vista em múltiplas escalas. E, portanto, este livro não se limita a Atenas, mas abre Atenas às suas múltiplas influências. E por este livro passam topónimos muito, muito variados. Desde a Turquia, Macedónia do Norte, Ásia Menor, em diferentes momentos da história, também França, também Inglaterra, Estados Unidos, as Caraíbas, quando falamos no turismo de cruzeiros. É uma cidade que, apesar do seu tempo longo, se apresenta aqui como uma cidade que foi pensada para ser a capital de um novo Estado, a partir da segunda metade do século XIX. Mas também é uma cidade do Mediterrâneo.
E, acima de tudo, uma cidade que se globalizou e que se abriu ao mundo. E é nesta abertura e nesta integração de escalas que vêm aqui os principais desafios. Até que ponto Atenas vai mantendo a sua matriz, a sua identidade, que está sempre em construção, com todas estas influências. E aqui também temos o espaço da diáspora grega. E, portanto, por estas páginas temos aquilo que nós em geografia chamamos multiterritorialidades e múltiplas escalas. E, portanto, a questão do espaço, eu diria que foi a minha primeira camada de leitura, mas não é uma leitura plana. É uma leitura que nos promove viagens no tempo e, obviamente, por múltiplas dimensões territoriais. Talvez um dos aspectos que este livro mais nos impressione é pelo tempo, pelos múltiplos tempos. Eu estou, enfim, a olhar para o Sr. Professor, que de facto perceberá algumas palavras. Heterocronias. O que é que eu encontrei aqui? Eu tenho alguma experiência em Atenas, mas não sou um profundo conhecedor de Atenas, como obviamente, não é? Mas o que é que eu encontrei aqui? Um lugar marcado por múltiplos tempos. Obviamente o que marca aqui é Atenas do longo prazo, tal como Roma, muito citada neste trabalho também. E temos aqui a conjugação de múltiplas velocidades, múltiplos calendários. Temos o tempo longo, eu diria, da Atenas clássica, mas depois temos outros tempos. E os tempos daquilo que o Sr. Professor Dimitris Plantsos chama de uma modernidade caótica, que acelerou, efetivamente, a cidade. Com novas pressões, com infraestruturas de transporte, com a chegada do turismo, com a transformação profunda do modo de vida desta própria cidade. Depois temos aqui um aspecto, ainda dentro deste capítulo do tempo. O capítulo fui eu que o organizei, porque estas questões surgem de forma transversal nesta. Aquilo que o Sr. Professor chama de cronopolítica. Nós temos vários passados e podemos selecionar entre os passados que queremos perpetuar e outros que queremos, não direi desvalorizar, mas que queremos deixar mais escondidos. E, portanto, é esta seletividade que é política e que nos mostra aqui que a paisagem, antes de ser uma paisagem cultural, é uma paisagem ideológica e uma paisagem política que o Sr. Professor aqui nos apresenta. Um processo, durante muito tempo, de helenização da paisagem urbana ateniense e depois os momentos de ruptura, os momentos de transformação, que já são longos e que atravessam, obviamente, o século XX e que continuam ao longo do século XXI. Portanto, o que nós temos aqui também é um conjunto daquilo que nós chamamos de patrimónios contestados. Isto é, patrimónios que resultam, efetivamente, de escolhas. E escolhas estratégicas com determinados objetivos. Portanto, espaços e tempos. Daqui emerge um outro conceito que vai atravessando estas páginas, ao qual eu chamei conflitos. Por estas páginas surge-nos, mais ou menos sublimado, de forma implícita por vezes, de forma explícita por outras, noutras ocasiões, a ideia de violência, a ideia de trauma, de crise. A palavra frustração também surge, a palavra de caos, a palavra de perda. O que é que isto significa? Significa que estamos perante uma cidade que se vai transformando e vai cedendo a este avanço acelerado da modernidade. E existe aqui, efetivamente, a sensação de que se vai perdendo alguma coisa. E para além do conflito que surge numa cidade que se vai fragmentando internamente.
alguns termos e alguns autores que aqui estão presentes e que me são muito familiares enquanto geógrafo. David Harvey, que é um autor que surge efetivamente aqui, com a ideia da despossessão. Portanto, é uma cidade que, em muitos momentos, a começar pelos projetos de escavações arqueológicas já no início do século XX, mas continuando com todas as transformações. Portanto, é uma cidade que também vai selecionando os seus habitantes. Portanto, não temos aqui apenas uma cronopolítica, temos aqui aquilo que nós podemos chamar, este termo não surge, mas nós em geografia chamamos de geopolítica local. Quando selecionamos as populações, aquelas que podem viver no centro, aquelas que vão sendo progressivamente afastadas para fora das cidades, aquelas que vão sendo escondidas. Eu, enquanto geógrafo, vi aqui o balanço entre a cidade das luzes e as cidades mais dissimuladas e mais escondidas. E, portanto, estes conflitos são conflitos que atravessam, eu diria, um dos núcleos centrais deste trabalho. Como é que poderemos conjugar, numa cidade com este tempo longo, a preservação do património, a globalização dessa mesma cidade e a qualidade de vida das populações? Qual é o segredo para articular estes três pontos? Quais podem ser as políticas públicas, e não só, que nos permitem manter esta equação? Portanto, eu diria que é, efetivamente, uma das questões essenciais que o senhor professor aqui nos traz, juntamente com uma palavra que é utilizada e repetida variedíssimas vezes: gentrificação. A gentrificação que resulta da patrimonialização, que resulta da patrimonialização em si, e a gentrificação que resulta da turistificação, a gentrificação que resulta do avanço e da submissão de uma certa cidade aos princípios do consumo, que estão efetivamente aqui bem patentes. Por isso, eu creio que estão aqui presentes estes três núcleos: espaço, tempo, conflitos, e que são efetivamente a estrutura deste trabalho. Muito interessante também acompanhar um outro item: pessoas. Quais são os personagens deste livro? E eu falo aqui com muita paixão porque eu, de facto, gostei muito deste trabalho. Este é um livro que acompanha os arqueólogos, acompanha urbanistas, acompanha os residentes, turistas e viajantes, os residentes que estão no centro e que foram afastados, os imigrantes que começaram a chegar a Atenas desde o início do século XX e que em diferentes momentos vão trazendo e vão transformando a própria geografia humana da cidade. Mas também o livro não fica por aqui. Jovens e idosos, todos eles estão presentes neste trabalho. Mas mais do que isto, o senhor professor faz aqui também uma viagem por cineastas, pintores, escritores, que de alguma forma experienciaram a cidade e, muito importante, a representar. Portanto, estamos aqui também no domínio das representações, que é algo que está aqui efetivamente muito marcante. E, portanto, naquilo que eu, enquanto geógrafo, chamo uma paisagem mais do que representacional, que não é uma paisagem única e simplesmente material, mas é uma paisagem que está associada aos acontecimentos, todas estas personagens fazem acontecer Atenas. E fizeram acontecer Atenas ao longo do tempo. E este é também um dos fascínios deste trabalho. Como geógrafo, não poderia deixar de levantar um outro ponto, que está até no título, The Mapped, no título do trabalho, que são os mapas e as cartografias. O Sr. Professor escreve muitas vezes sobre este tema. Mas também aqui, enquanto geógrafo cultural e político que eu me considero, acompanho o Sr. Professor nesta sua viagem pela cartografia, que passa por uma cartografia plana e bidimensional dos urbanistas,
que ao longo do tempo foram desenhando e preparando a cidade para assumir-se como capital do novo Estado, sobretudo na segunda metade do século XIX. É uma cartografia oficial que normaliza a cidade, estabelece regras. Mas o Sr. Professor Dimitri Plantsos não fica por aqui. E é esta cartografia oficial, regulada e normativa, avança para uma outra noção de espaço, que é o espaço cognitivo, e para uma outra noção de cartografia, que é a cartografia cognitiva e aquilo que nós podemos chamar mapas mentais. Nós temos aqui esta constelação de personagens, mas nem todas têm os mesmos mapas. Nem todas apropriam a cidade da mesma forma. E muitas constroem uma cidade com as suas próprias normas, que é vista muitas das vezes com otimismo. O Sr. Professor cita Edward Sawyer com a ideia de third space. Cita David Harvey com a ideia de spaces of hope. E entende estes espaços alternativos como espaços de resistência e de esperança. É um pouco a ideia, bastante a ideia que efetivamente aqui se encontra neste trabalho. Portanto, temos aqui cartografias também que a própria cidade vai construindo. E um termo, e agora vou dizer em inglês, mapped and demapped. A própria cidade, com estas transformações, vai construindo e desconstruindo a sua geografia simbólica, que não é apenas material. Podemos falar nas estátuas, e há muitos exemplos aqui neste trabalho, mas em toda a simbologia que a cidade vai assumindo, vai reassumindo, vai desconstruindo, e portanto é por aqui também que se analisam estas rupturas. Outro ponto que me parece importante, ciências, e já aqui foi referido, isto é um trabalho que nasce a partir de um arqueólogo, especialista em arqueologia clássica, mas este é um trabalho que atravessa domínios científicos. Eu, enquanto geógrafo, reconheci-me aqui em muitas destas páginas e em muitas destas perspectivas. Mas não é só a arqueologia e a geografia. Naturalmente, a história, os estudos clássicos e culturais, a arquitetura, o urbanismo, que não é geografia, é uma outra área. A geopolítica, entender a afirmação de Atenas no quadro geopolítico regional. E não só. A geopolítica local, que há pouco referi. A economia e a sociologia. Todas estas dimensões surgem aqui interligadas. E não era fácil fazê-lo. Não é fácil ligar e construir aqui esta teia que associa todos estes domínios. Mas depois não ficamos por aqui. Já há pouco referi. Cinema, literatura, pintura, o teatro, street art. Aliás, a parte final do livro tem umas fotografias belíssimas sobre todas estas dimensões. E, portanto, estamos aqui verdadeiramente num trabalho mais do que multidisciplinar, é interdisciplinar. E, nesse ponto de vista, dou também os parabéns ao nosso autor. Eu não posso deixar de colocar aqui também um termo que é leitores. Eu aqui não vou desenvolver, porque cada leitor vai encontrar aqui diferentes caminhos. Cada leitor vai encontrar aqui pontos de interesse. Eu encontrei muitos, não vou ter tempo aqui para partilhar. Mas o senhor professor ajudou-me, não a resolver alguns dilemas que eu tenho, mas a reforçar algumas convicções. Eu recordo um diálogo há algum tempo, bastante tempo já, bastantes anos, que me marcou. E marcou-me positivamente. Quando alguém, numa conversa, disse: nós em geografia somos uns privilegiados. Porque estudamos a paisagem que está à nossa frente, não estudamos o infinitamente pequeno, nem o infinitamente longínquo. A paisagem está à nossa frente. E é uma paisagem que não muda. E mais, é uma paisagem que não esconde nada, é explícita.
Perante isto, os geógrafos seriam os cientistas mais felizes e mais tranquilos do mundo. O que o senhor professor aqui nos apresenta é algo completamente diferente. A paisagem esconde, dissimula. A paisagem cria opacidades. E cabe-nos a nós descodificá-la. Os arqueólogos, os geógrafos, os historiadores. Todos nós temos essa obrigação de a descodificar. E mais, este trabalho também nos mostra uma coisa, que não temos local e global. Atenas nunca foi uma cidade local. Sempre foi uma cidade marcada pela integração de escalas, pelas suas relações com o exterior. Elas foram mudando ao longo do tempo. E foram, obviamente, marcando também a própria paisagem que vai traduzindo esta. E também me mostra algo que é uma convicção, que as paisagens têm cor. Sempre me interessei muito pelo cromatismo das paisagens. Por aquilo que um colega geógrafo chama de geografias químicas. E aqui temos as rochas carbonatadas, o calcário que continua a marcar, efetivamente. Atenas e que a diferencia de outras cidades. Portanto, os cruzamentos e as linhas de leitura são aqui muitas e múltiplas. E quando eu coloquei aqui leitores, estou, obviamente, a abrir o espaço e a convidar também a que cada um procure aqui os seus caminhos e as suas camadas de interpretação. Não poderia deixar aqui também de citar o autor e aquilo que me impressionou. Eu conheci hoje o Sr. Professor Dimitris Plantsos, mas eu aqui gostaria de perder 30 segundos. Um contexto no qual muitos trabalhos nos afastam dos lugares. Muitos trabalhos são escritos a partir ou promovendo uma distância entre o investigador e o objeto de estudo. Uma distância que digamos, que transmigra para o próprio leitor. E eu, sendo da área da geografia, conheço bem essa realidade. Este trabalho não é nada disso. Este é um trabalho de uma proximidade muito grande entre o autor e o espaço que estuda. Eu diria que há aqui um sentimento topofílico. Topofilia no sentido de amor aos lugares. Aliás, um dos livros mais interessantes de geografia dos últimos anos chama-se mesmo assim, Por Amor aos Lugares. E eu julgo que há aqui uma proximidade. Julgo, não tenho certeza, nota-se, lê-se, sente-se nestas páginas. É um autor que caminha pela cidade, que entra nas estações de metro, sai das estações de metro. Aliás, o metro é muito aqui focado. A descida de uma estação de metro como uma experiência da heterocronia. Como ao descer numa estação de metro se passa por camadas arqueológicas que estão expostas em algumas estações e depois se entra numa outra dimensão. Eu diria topológica e pós-moderna, que é a velocidade rápida do próprio metropolitano. E, portanto, temos aqui uma experiência do autor que é uma experiência que define um método. Este trabalho não tem muitas estatísticas. Tem eu diria dizer uma geografia muito mais que uma geografia, naturalmente, sentida. Sentida e uma percepção muito, muito forte deste trabalho. Do espaço. É evidente que poderíamos dizer também ao risco quando o investigador se envolve muito com o objeto de trabalho. Mas eu tenho a convicção que este trabalho encontrou o equilíbrio certo. Esta proximidade não diminuiu o espírito crítico, não reduziu o poder de análise. Agora é um envolvimento, eu diria até, corporal com os próprios lugares. O caminhar pela cidade, o sentir o frio, o sentir o calor, o perdermos-nos, o
desorientarmos, é uma relação física e corporal com a cidade que enriquece a investigação em ciências sociais e humanas. Ao contrário, enfim, de outros estudos que são necessários, mas que não podem, obviamente, ocupar todo o espaço de investigação. Neste sentido, e eu vou já terminar, é por aqui, pelo espaço, pelos tempos, pelos conflitos, pelas pessoas, eu espero não me escapar, pelos mapas, pelas ciências, pelos leitores, pelos autores, que termino fazendo perguntas, que este trabalho interroga-nos também muito. Que Atenas temos hoje? Que equilíbrios é que Atenas poderá efetivamente encontrar? Quase que nos apetece tratar Atenas por tal a intimidade que este trabalho aqui nos traz. Que Atenas é esta? Quais são as suas ameaças? Mas também talvez alguns conselhos. Que Atenas não se deixe transfigurar. Que Atenas não se deixe transfigurar. Que Atenas não ceda à tentação de colocar a cultura e a paisagem cultural ao serviço do turismo. E há essa tentação. E não é só em Atenas, obviamente. Não é só em Atenas. Que Atenas resista, e não há nenhuma crítica ao McDonald's nem aos museus Guggenheim, e o termo não é meu, é de um autor chamado Greg Richards, que resista à McGuggenheimização. Todo este processo de transformação da cidade num parque temático. Que Atenas saiba dizer que não. Que saiba dizer que não. Se Atenas recebe 7 ou 8 milhões de turistas, que saiba dizer que só podemos receber 4 milhões. E sabemos que não é. São respostas ou são posicionamentos muito, muito difíceis. Acima de tudo, e esta é uma questão que está também aqui, que Atenas ceda à tentação de não mitigar a sua identidade de acordo com o olhar dos outros. Isto é, eu transfiguro-me para que os outros reconheçam aquilo que está no seu imaginário. No domínio dos turistas, nós temos um termo que é o turi, que até vem da antropologia, que é o figurante. Se o turista espera que eu vista de uma determinada forma, pois eu vou vestir de uma determinada forma e vou criar um espetáculo a partir desta. Ou seja, eu ao tentar seduzir, eu próprio estou a transformar. Mas que Atenas também não ceda a outra tentação, que é a da cristalização. Emoldurar paisagens. Fixá-las. É isto. E daqui para a frente não mudamos. Portanto, Atenas está atravessada por todos estes desafios. Não me vou adiantar muito mais, apenas para dar testemunho da experiência intelectual que foi este trabalho e acrescentar que há trabalhos que não nos fazem levantar da nossa mesa. Lemos e não nos apetece ir lá. Porquê? Porque são trabalhos frios que não nos convida a ir lá. Este trabalho é ao contrário. Este trabalho faz-nos levantar da mesa e apetece-me voltar a Atenas. Não tenho nada contra os guias turísticos. Aqueles livrinhos que nós levamos, muito bonitos. Mas, quando voltar a Atenas, vou levar este livro. Vou levar este livro e vou seguir estes passos sem, e isto é muito importante na experiência urbana, sem limitar a minha liberdade, porque voltamos à questão dos mapas cognitivos. Cada um vai construir o seu mapa. Mas este é um belíssimo guia para ou voltarmos ou de alguma forma experienciarmos Atenas. When Professor Maria de Fátima Silva wrote to me out of the blue, inviting me to contribute a volume to the new humanities series of Coimbra University Press, I was taken entirely by surprise. We had never met. In fact, we only met after my text had been completed early last summer.
And this was not a project I had planned, nor I thought, nor a book I thought I would be writing at this stage in my career. Her invitation was both a challenge and an honor. A challenge because I knew that writing about Athens, my own city, my own daily terrain, as it were, would require a different kind of honesty, a more exposed form of reflection. And an honor because this invitation came from a university press and a scholar I deeply respect. I want to thank Professor Silva warmly for her trust, her editorial care, and for the gentle insistence that helped the book find its shape. My gratitude also extends to Coimbra University Press, whose professionalism and generosity made the entire process a pleasure. Open access is indeed valuable, and I was just saying to Fatima that many people thank me for making the book available open access, and I have to reply, of course, that it was not my idea. It was all down to the press. So I'm genuinely grateful to have been welcomed into this distinguished publishing home. This book grew slowly, almost imperceptibly, out of my everyday life. I have lived most of my years in Athens, a city that refuses to settle into any single version of itself. Each day, as I walk through its streets, I feel as though I'm moving through an archaeology of the present, as I call it in the book, down Eolu Street, across the vortex of Monastiraki Square, through the gentrified wounds of Psyri and the polished turbulence of Adrianou. Athens feels as though it has just been excavated, raw, provisional, stubbornly alive. Diesel fumes mix with marble dust, murals spread across peeling neoclassical plaster. The city's layers push and strain against one another. Athens demapped emerged from these walks. At first it was simply a series of notes, observations scribbled between obligations, but gradually it became a question. How can a city celebrated worldwide as the cradle of Western civilization also exist so visibly at the periphery of that idea? How can a place burdened with global symbolism remain so resistant, so unfinished? For 2 centuries, modern Athens has been drawn and redrawn, mapped, restored, monumentalized, sanitized, then overwritten and erased again. Archaeologists, planners, developers, and policymakers have each tried to impose their own legible city upon it. But beneath their maps lies another Athens, the one lived in fragments, in improvisations, in daily negotiations with memory and survival. This is the Athens I try to follow in this book. The concept of demapping, and you heard some of that already, as I use it, describes both the erasures imposed on the city, erasures of communities, stories, and spaces, and the counter mappings that emerge from below, often quietly, often defiantly. Athens stands at the fault line of archaeology and crisis. Its history is not a linear narrative, but a palimpsest of uneven modernities, from the neoclassical dreams of Kleanthes and Schaubert in the 1830s to the Olympic reconstructions of 2004, to the Airbnb-fueled transformations of the last decade, each promising renewal while producing new wounds. Athens is not alone in this. Across the Mediterranean, in Naples, in Alexandria, in Beirut, in Lisbon, in Barcelona, cities navigate similar tensions: heritage as commodity, tourism as survival, memory as resource and burden at the same time. Athens mirrors these contradictions. The Acropolis, once invoked as Europe's origin myth,
now stands in a skyline where debates about migration, eviction, and precarity unfold daily. In the end, Athens Demapped is not a book of solutions, but a record of cohabitation. It asks, how can we inhabit ruins without romanticizing them? How can archaeology be practiced not as possession, but as responsibility? Athens remains still, not because it keeps its past intact, but because it refuses to be finished. And it invites us, its inhabitants, to remain with it, to read its fragments with care, to trace our own precarious maps upon its shifting ground. Thank you, and thank you.